Boa tarde, noite, gente. Eu sou Rosa Flor e eu acho importante sinalizar algumas coisas desde essa apresentação, né, Thaís? E que tem muito a ver com o vídeo que saiu ontem, inclusive, de eu falando um pouco sobre a minha trajetória, porque está tudo interligado, né? Eu sou Rosa Flor, tenho 29 anos, sou de Araguatins, Tocantins, na divisa com o Paraí com Maranhão, região de conflitos territoriais, que tem comunidades indígenas, quilombolas, populações negras, ribeirinhas, enfim. E daí, nisso, cresci, fui adotada, saí de casa, várias questões foram ficando nesse processo e nessa trajetória, né? Não fui criada pela minha mãe. Na minha família tem caso de vítima de feminicídio. E, bem, essa apresentação ela é importante para vocês entenderem esse processo de cura com a candidíase. Tem cerca de 5 ou 6 anos que eu tenho candidíase repetitiva, fui no médico inúmeras vezes, utilizei da medicina alopática, tomei vários remédios, óvulos, sei lá, injetei as pomadas, tomei o comprimido, enfim, fiz várias coisas e nada funcionava, sempre voltava, sempre voltava. E daí, hoje eu moro em Mendoza, na Argentina, e quando eu vim, o negócio ficou ainda mais tenso. Eu já não tinha mais desejo sexual. Eu já falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? E tudo junto, pipocando, né? E daí eu lembro de ter procurado Thaís e falado, mana, não sei o que acontece, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, já fiz banho de assento com um monte de erva, com um monte de coisa, já mudei minha alimentação, né? Eu mudei minha alimentação, hoje eu tenho uma dieta vegetariana estrita e que também tem a ver com isso, né? Com esse entendimento e os estudos para entender como a alimentação repercute no corpo, né? Então, o que eu como adoece o meu corpo, né? Então eu vou mudar a alimentação e problema resolvido. Não resolveu. E eu, gente, mas o que é isso? E o negócio foi ficando mais forte, E chegou um momento que eu vivia quase rasgando a pobre da minha vagina. Eu falei assim, meu Deus do céu, pobre da buceta, eu vou rasgar a bicha porque eu não aguento mais essa coceira miserável, esse cheiro de fungo danado, não sei mais o que fazer. E eu lembro que Thaís falou assim, Rosa, tem muitas questões que você precisa observar, entender seu corpo, identificar qual é a informação que ele está querendo te dizer. A candidíase está te convidando para você entender alguma coisa que está profunda e você não está entendendo. O quê? Que negócio de profundo o quê, Thaís? Não tem jeito, eu não sei o que fazer. Calma, mulher, se acalme, observa, entende teu ciclo, entende o que está acontecendo. Porque até então, até o início de 2020, a candidíase, ela sempre aparecia quando estava próximo do meu período menstrual. Então, uma semana antes, a candidíase vinha com tudo. Então, como eu já tinha entendido isso, eu pensava, minha imunidade baixou, e então é por causa disso que está rolando a candidíase. Só que chegou um momento que era o ciclo todo. E eu, gente, Thaís, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E daí várias dicas de leitura, várias dicas de observar o meu corpo, as minhas emoções. E daí, culpa da Thaís. Né? Isso mesmo, a bicha, ela instiga a gente. E para observar e entender o nosso corpo, né? E daí, nisso, eu entendi que a candidíase tinha a ver com uma culpa de 3 anos, de quando eu tinha 3 anos de idade, porque minha mãe teve que sair do campo, porque eu adoeci, e minha mãe ficou sem a guarda de todos os filhos dela, então eu coloquei a culpa em mim, né? Então, tinha uma questão de... Mas como é que você acessou isso? Como que eu acessei isso? Gente, eu tô ouvindo a história na íntegra agora, junto com vocês, tá? Porque eu falei, calma, mana, você vai contar na live, não me conta agora. Então, eu vou te fazer algumas perguntas, mana, para eu conseguir entender também esse processo. Como que foi esse processo de investigação aí para você entender? Boa. Olha, eu tô morando na Argentina e eu vim em uma relação, a gente se separou e antes da gente separar, o nosso objetivo era de eu morar na minha casa e meu companheiro morar na casa dele e a gente ter a oportunidade de construir uma relação. Esse era o plano inicial.
Nesse processo, eu consegui alugar uma casa num bairro que eu não entendia o que significava a zona vermelha, que é uma zona de prostituição, e eu não entendia isso. E boa parte, existe um quantitativo de imigrantes negras e indígenas que estão trabalhando como profissionais do sexo. E eu vivi uma situação de violência porque um cara achou que eu era profissional do sexo e quase invadiu minha casa. E me deixou em uma situação de muita vulnerabilidade, né? Eu passei 3 dias chorando, não entendia o porquê me doía tanto. Depois, o meu vizinho, que é um cara negro, foi conversar comigo e me explicou o que era a zona vermelha, me explicou que se acaso eu precisasse de algum apoio, porque ele também é negro, né? Então, Rosa, se você tá nessa, se aparecer alguém aí enchendo o teu saco, me chama que eu falo, é minha irmã, sai daqui, o que tu tá fazendo? A gente tem a passabilidade preta, porque nós é tudo preto, então eles vão acreditar, eu não preciso justificar. Mas eu fiquei muito mal e eu não entendi o porquê eu estava tão mal, né? E daí eu comecei a fazer uma coisa que aqui chamam de biodescodificação. E com Scarlett, uma preta maravilhosa que trabalha com constelação familiar, eu fiz constelação familiar e junto a isso eu estava fazendo terapia com a psicóloga. Então eu aliei esses vários processos terapêuticos e nesse processo terapêutico eu entendi que eu tinha medo de homem por causa que meu pai abandonou minha mãe. Esse era o meu entendimento, né? Meu pai abandonou minha mãe, então como meu pai abandonou minha mãe, meu pai era o responsável por todas as dores que a gente viveu, tanto minha mãe quanto meus irmãos e minha irmã, até os meus 29 anos. E nesse processo de entender, eu também tenho uma questão, porque minha irmã foi vítima de feminicídio, então confiar minha vida em um homem. E nisso, no processo terapêutico, eu entendi, e quando eu entendi isso, que a candidíase era medo de homem, e quando eu vim para a Argentina, eu comecei a me relacionar com um homem, que era meu companheiro, eu entendi ele como esse opressor, esse homem, que era o homem pai, que era o homem marido da minha irmã, que tirou a vida da minha irmã e que fez minha mãe sofrer e todos os filhos da minha mãe sofrer. Então, quando eu entendi tudo isso, a candidíase já não mais apareceu. Nossa, muita informação. Tá, deixa eu tentar esmiuçar um pouquinho mais. Então, você percebeu, deixa eu só contextualizar para algumas pessoas, gente, porque assim, a gente estava sempre conversando, né, no processo aí da Rosa, como ela falou, ela estava falando, mano, tá passando isso, aí eu recomendava algumas coisas para ela, então a gente foi tentando investigar juntas, assim. Eu vou só contextualizar um pouquinho para vocês que existem muitas questões emocionais que podem estar por trás de um processo de saúde. E muitas das coisas que a gente pensa, que a gente sente, influenciam as coisas que estão se manifestando, né? E essas coisas que a gente pensa, que a gente sente, elas ou podem ser constituídas em nós a partir de um processo de repetição. Então, muitas vezes a gente acredita em coisas que a gente viu repetidamente ao longo da nossa criação, ou a gente acredita em coisas baseadas nas experiências que a gente viveu, nas experiências traumáticas que a gente viveu, e tem também uma carga das coisas que a gente acredita. Gente, o nosso útero é um portal muito grande. E tem uma carga das coisas que a gente acredita que vem também de uma linhagem um pouco mais ancestral, das mulheres que viveram antes da gente, né, essa experiência que foi sendo passada de geração a geração, de diferentes maneiras, né? Tem quem acredite que isso é passado através da força do hábito, desses padrões que são de repetição, tem quem acredite que isso é passado de maneira energética pelo nosso útero, né? Pelo nosso sistema genital, então vai muito de como você sente e percebe isso como uma verdade na sua realidade. Mas eu lembro que em um determinado momento eu falei para você, né, mana, tenta investigar se não é algo que tem a ver com a sua ancestralidade, né? Se às vezes o buraco é um pouco mais fundo do que a gente está imaginando, né? E aí, então, você estava fazendo terapia, estava fazendo um acompanhamento com psicóloga, fez a constelação e fez essa, como é que chama? Biodescodificação? Eu não sei explicar bem o que é isso, mas é tipo
uma questão a partir da tua dor física, ou a partir de uma questão física, eles fazem os terapeutas fazem um mapeamento do teu processo a partir da tua árvore genealógica e as tuas relações. Enfim, eu não entendo bem direitinho, mas eu sei que nesse processo eu entendi uma dor aí com o meu pai. Nesse processo eu entendi. E junto a isso, continuando com os banhos de assento, utilizando óleo de coco, fazendo obê de babosa, fazendo tudo isso simultâneo. Eu não sei ao certo o que ou quais coisas me levaram até esse lugar de compreensão, porque eu fiz várias coisas simultâneas e uma contribuiu muito com o papel da outra. Então, por exemplo, entender esse negócio do meu pai, fazer a constelação familiar e essa conexão com a minha ancestralidade feminina, levando tudo isso para a terapia e compreendendo a minha trajetória e o meu não fazer planos para o futuro, porque eu achava que eu ia ser assassinada, eu achava que eu ia morrer, enfim, várias coisas aí, né? E daí, quando entendi tudo isso, aí eu já não tive mais, tem 5 meses que a candidíase já não aparece na minha vida. Uau, tá. Gente do céu, são muitas informações. Nossa, mana. Entendi por que você falou que foi na lama, que você mergulhou no pântano e voltou. Sim, bem fênix, morreu e voltou. Sim. Vocês conseguem entender, gente, o quanto existem muitas questões emocionais? Que você falou uma coisa aí que eu queria que vocês esmiuçassem um pouquinho mais. Você falou aí de algumas coisas que você... algumas crenças, né? Que você não fazia planos para o futuro, você tinha medo de... Quais foram esses pensamentos, essas crenças que você percebeu, que você mantinha aqui no momento presente, que tinha relação com esse processo? Então, eu não me achava merecedora de viver. Por quê? Porque eu tive uma trajetória diferente. Eu vou me emocionar um pouco, porque é um lugar que é um processo que ainda estou no processo de cura. Minha irmã foi assassinada em 2007. Eu tinha entre 14 e 15 anos. E eu me fiz uma promessa que eu estudaria, porque eu não poderia deixar de estudar para simplesmente cuidar dos filhos dela. Minha irmã foi assassinada, deixou 5 filhos. E eu achava que eu tinha responsabilidade de cuidar dos filhos dela, porque eu era a única mulher das filhas da minha mãe. E eu não fiz, eu estudei, estou nesse processo aí da vida, mas eu não fiquei rica, né? Então eu não fiquei com essa riqueza monetária de dinheiro para eu simplesmente ajudar financeiramente os filhos da minha irmã, e nem a minha mãe. E como aí é porque são várias coisas, né? São muitas questões. E como eu tive uma trajetória diferente da minha irmã e da minha mãe, nesse contexto de acesso a uma formação escolar, formal, a um acesso à universidade, a aprender outro idioma, a viajar para outros países, a ter a oportunidade de morar em outro país, e minha mãe, e eu desde um lugar de julgamento também, né? Eu julgava que minha mãe e minha irmã só sofreram. Então, eu não me achava merecedora de viver, porque eu não me vinculava com elas, né? Eu não fazia parte, porque eu fui adotada, se eu não estou enganada, eu tinha 3 anos. Eu sempre soube que eu não era da família que me adotou, porque foi uma família branca, e sempre deixaram isso muito explícito, que eu não era da família, e eu não conectava de nenhuma forma com a minha família biológica. Então, eu fui conectando desde esse lugar dessa dor e do não merecimento. Então, eu não me achava merecedora de ser feliz, porque minha mãe e minha irmã não foram felizes. Então, eu achava que eu ia morrer, eu achava que eu não ia chegar aos 30 anos, eu achava que eu ia morrer antes disso. Ou quando, por exemplo, no vídeo que eu falo sobre um pouco da minha trajetória no Conte, eu falo sobre a questão de que quando eu terminei a graduação em Geografia, eu achei que eu ia, se eu fosse dar aula no sistema de ensino formal, eu ia morrer em 2 meses. Então, eu encontrava várias coisas que explicariam a minha morte. Então, ou seria pelo estresse, ou eu cometeria suicídio, alguma coisa, porque eu não me achava merecedora de ter tido a trajetória que eu tive diferente da minha mãe e da minha irmã.
Então, tem isso também. Eu entendi isso quando eu tinha, sei lá, 6 anos, eu pensava em suicídio, enfim, coisas assim. E eu não imaginava que eu ia viver muitos anos. Eu sempre achei que eu ia morrer muito jovem, né? Então, tem essa questão que eu fui entendendo do não merecimento, do não merecer ter vida, do merecer sofrer. Tinha essas questões que eu fui descobrindo nesse processo. É Nossa, doido, Thaís. Eu acho que essa live ela está cumprindo o objetivo dela, que era principalmente de mostrar para as pessoas que existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa boa filosofia, né, gente? Vocês estão percebendo aí quantas coisas que, né, que a Rosa sentia, dessa história toda que ela está compartilhando, das experiências de vida que ela viveu. E aí, gente, é por isso que, assim, não adianta a gente pegar receita de bolo na internet e achar que isso vai resolver todos os nossos problemas. Porque você precisa fazer essa contextualização, né? De qual que é a sua trajetória, qual que é a sua história pessoal, qual foi o contexto em que você esteve e o que você está envolvida, e a partir do seu próprio corpo, da sua própria história, né? Você tentar encontrar o caminho. E isso eu tento reforçar muito, né? Assim, para as pessoas, né? Por mais que eu perceba que existe uma tendência de todo mundo dizer, o que resolve o meu problema? Não tem nada que vai resolver o seu problema, a não ser você olhar para esse contexto todo e a partir dessa disposição de olhar para dentro mesmo, de fazer essa investigação, entender o que está rolando no seu corpo. E aí, assim, gente, vamos lá. Como que a gente faz para saber se o processo que você está vivendo é talvez semelhante ao que a Rosa passou, né? Você ficou com candidíase recorrente quanto tempo, Ana? Eu fiquei entre 5 e 6 anos. Eu tentei fazer as contas, eu lembrava de 5, mas eu lembrei que era de antes. Então, eu acho que entre 5 e 6 anos. Gente, 5 e 6 anos de candidíase recorrente. Uau! Como que faz para a gente, né, conseguir... A gente vai meio que por eliminatória aqui na ginecologia natural. Claro, se vocês tiverem condição de, enquanto vocês estiverem fazendo tratamento natural, fazer um acompanhamento psicológico, igual a Rosa fez, gente, perfeito. Só se joguem, né? Ajuda muito, facilita muito, torna a caminhada muito mais leve. Mas vamos lá, se vocês já tentaram de tudo, até vão escrevendo aqui no chat, se você se identifica com isso que eu estou falando, né? Vai eliminando. Você já tentou de tudo. Cuidar da alimentação, né? Fazer as restrições alimentares, fazer as receitas físicas todas, né? Os banhos de assento, o uso o óculo de babosa, o AB de alho, né? Fazer essas receitas todas, junto com cuidado com a alimentação. Você já tentou amenizar o estresse, você já fortaleceu a sua imunidade, você foi eliminando todas essas possibilidades, e ainda assim, você ainda está manifestando um processo de candidíase, olha para suas relações, né? E eu trago, assim, sempre que é muito comum a gente perceber alguns padrões relacionados a pessoa sentir que os limites internos estão sendo invadidos. Então, né, essa sensação de tipo, nossa, isso aqui tá demais para mim, essa sensação já tá passando do nível que eu gostaria, né? E isso pode ser tanto uma pessoa que está vivendo um processo de um relacionamento abusivo, um relacionamento que não é saudável, que sente que está extrapolando seus limites internos, permitindo que algumas coisas sejam feitas mesmo de mais interna. Também isso pode ser um processo de um relacionamento, uma questão de trabalho, né? A pessoa que sente que não está sendo respeitada no trabalho, que está se doando demais, está trabalhando demais, não está tendo esse tempo para fazer esse processamento interno das coisas, né? Que ela vivencia. Então, as experiências que eu tive de candidíase recorrente, elas todas foram, todas tinham a ver com relacionamento abusivo, Rosa. Às vezes em que eu... Gente, toda vez que eu falo isso, assim, se você já passou por uma experiência de estar com uma candidíase recorrente, vivendo um relacionamento, e assim que você terminou a candidíase e foi embora, fala aqui, gente, porque eu vivi isso 2 vezes, e eu sempre também, né, converso com pessoas que passam pelo mesmo processo de estar com candidíase, e aí quando você para de se relacionar, interrompe esse relacionamento, a candidíase simplesmente vai embora. Então, tem muitas questões por trás disso. Eu, no meu caso, né, eu não queria, agora, talvez isso abertamente, esse cachorro, falando abertamente, talvez foi a primeira vez isso,
eu não queria me relacionar sexualmente com um dos companheiros que eu tive, e essa foi uma das maiores crises de candidíase que eu vivi, porque eu não queria, não era algo que me trazia prazer no momento, mas eu não tinha coragem, eu não tinha disposição para falar não. Eu não encontrava essa força dentro de mim. Foi a pior das crises de candidíase que eu tive na minha vida, gente. Então, é isso, né? No meu caso, tinha a ver com isso. No caso da Rosa, vocês percebem o quanto foi algo também super profundo, né? Mais que, né, de uma maneira indireta, você descobriu a partir, acho que talvez um dos gatilhos teve a ver com a relação, né? Como que você percebe isso? Thaís, eu acho que é porque parece que é uma salada de fruta, sabe, minha irmã? Parece que o negócio é uma salada de fruta. Em que contexto? Porque, assim, tinha essa relação que também eu estava passando pelo processo de adaptação, né? Eu estava em situação de vulnerabilidade em outro país, outra cultura, outro idioma, que eu sabia já falar espanhol, me expressar e tudo mais, sim, mas quando tu tá morando no país, não é assim, né? É diferente. Então, eu estava passando por esse processo de adaptação e estava muito delicada a minha relação também. Então, eu também não tinha vontade de ter relação sexual, sabe? E a gente tinha essa questão também na relação. Então, juntando isso, e eu lembro também que antes, lembra que a gente conversou e eu falei assim, Thaís, eu sei que é candidíase, mas vi as dúvidas, porque tá muito assim o mês todo, não faz muito sentido. Eu vou numa ginecologista para eu poder, para ter o diagnóstico mesmo, né? E fui. Thaís, ela virou para mim e falou assim, Rosa, parece que tem uma porta, eu não consigo olhar o seu colo, eu não consigo ver dentro, eu não consigo ver nada, eu não consigo ver. Tem uma porta aí branca. Tem algo que está impedindo que tu se relacione, tu tá fechada, tu tá totalmente fechada. Então, assim, foram essas várias coisas, né? Tava acontecendo uma mudança muito grande na minha vida, mudar de país, sem minha rede de apoio, sem minhas amizades. Se não fosse o coletivo de mulheres me segurando na mão, eu não sei como seria esse processo adaptativo, né? Porque meio de uma pandemia, estourou uma pandemia, meus planos eram outros. Então, assim, tinha muitas coisas emocionais. Tinha relação com meu parceiro que não era o que eu tinha imaginado, não correspondia às minhas expectativas. Então tinha esse choque, por assim dizer. Aí tinha essa relação com esse masculino e essa relação com esse masculino ancestral. E esse masculino ancestral, ele foi conectado a partir dessa conexão com esse masculino mais cotidiano e presente. Então, são muitos elementos que eu não consigo... É porque tá tudo junto. Porque se eu tivesse começado a ter candidíase e quando eu comecei essa relação, eu poderia dizer, foi essa relação que fez isso. Mas como a candidíase vem de antes disso, só que ela ficou mais forte, aí eu associei que ela vem de antes e que tem tudo a ver com esse processo, porque foi principalmente depois que eu completei 27 anos, que foi a idade que minha irmã foi assassinada, que as coisas foram ficando mais complicadas para o meu lado em relação à candidíase. Então, foi aí que eu entendi que tinha tudo esse universo, isso. Hein? Não basta a pessoa estar entrando no retorno de Saturno, ainda tá... Nossa vida! Às vezes eu fico meio indignada, assim, tipo, poxa... Sim. É muita coisa. Eu tô querendo ler a mensagem. Entendi, mana. É isso, gente. Acho que o propósito dessa live é longe de trazer respostas prontas. Eu vou trazer aqui algumas indicações, né? Vou tentar, de alguma maneira, trazer aqui algumas plantas que podem ajudar vocês nesse processo de descoberta. Aí aqui a gente vai usar as plantas com a finalidade de alcançar o plano um pouco mais sutil, tá? Não é em relação aos sintomas, mas a ideia dessa live não é trazer respostas prontas, porque a gente está vendo aí com a história da Rosa que respostas prontas não existem. Tá? A ideia é vocês conseguirem se espelhar na história que ela trouxe, né? Olharem para a história pessoal de vocês e tentar perceber, existe alguma semelhança, né? Aonde que eu posso tentar investigar? E aí, gente, eu quero muito trazer, assim, honrar a sua força, porque, nossa, eu não consigo imaginar como que foi esse processo de mergulho interno que você viveu. Foi muito profundo pelo que você está relatando, então...
honro muito a sua força de ter vivido esse mergulho e acho que é legal porque pode servir de inspiração para a gente, né? Para a gente também perceber que a gente precisa estar nessa dedicação para com o nosso processo, né? O que eu vejo principalmente foi que você se dispôs a pular, né? Você pulou para dentro de você, você foi cavando e deixou ir para dentro. E a gente precisa muitas vezes fazer esse movimento, né? Agora aqui, gente, não só quando a gente fala de uma candidíase recorrente, mas de qualquer processo crônico de saúde que você esteja vivendo, né? É uma endometriose muito profunda, é um mioma que está há muitos anos no seu corpo, né? Para tudo isso, você vai precisar dessa disposição, desse olhar interno para fazer essa investigação desses aspectos mais profundos, né? Então, e a relação com nós mesmos, ela é o ponto de partida, né? Eu acompanhei bem de pertinho, assim, a sua disponibilidade para se olhar, para se cuidar, para se amar, para desconstruir, né, tudo isso. Então, com muita sua força e, gente, que sirva de inspiração para todas nós, assim, né, viver esse processo. Tem alguns E Thaís, teve comentários. uma outra coisa. Diga. Deixa eu só fazer um comentário rapidão. E teve uma outra coisa também, porque, assim, eu tenho participado do movimento negro há algum tempo, várias frentes de militância do movimento social, né? E uma coisa que eu sempre falei, principalmente nessa questão do movimento negro mesmo, essa conexão com o ser africana, em diáspora e tal, é a questão de honrar as pessoas que vieram antes de mim, né? Honrar minha mãe, honrar minha irmã. E eu não entendi esse lugar dessa honra, né? Porque, de alguma forma, é como se eu tinha meio que uma pena da trajetória, sabe? Porque eu tive acesso e, nossa, elas não tiveram, sabe? E quando eu entendi esse processo de que honrar é também observar e ver a trajetória delas e de respeitar elas com a trajetória delas e aprender a lidar com essas mulheres que foram e que são elas a partir do lugar delas, a minha relação também com minha mãe tem sido, eu tenho conseguido me aproximar da minha mãe, porque tem cerca de, 10, 11 anos que a gente está num processo de aproximação, porque eu fui, saí dos braços dela, eu tinha 3, 4 anos, e eu volto uma mulher de 20 e tantos anos, sabe? Então, e minha mãe não é aquela mulher. Minha mãe é uma mulher ribeirinha, que está num outro contexto, que vive no campo. Minha mãe é muito bruxona, porque o médico, eu era pequena, o médico desenganou, falou, essa aí só vive 3 meses, se muito. Inclusive, separa ela dos irmãos, porque ela vai matar os irmãos tudo. Minha mãe foi no mato, pegou um monte de folha, fez lá o chás, e tá Rosa aqui 29 anos depois contando o caos. Então, aprender a honrar também essas mulheres, honrar esse feminino, honrar esse útero que me gerou, também tem passado muito por esse processo de reconhecimento, de contato comigo mesmo e de cura, né? Porque a cura da candidíase, da gastrite nervosa, de vários processos. Então, eu queria muito trazer isso também. Perfeita, mana. Nossa, perfeita, maravilhosa. Maravilhosa. Te honro muito, foi muito lindo ouvir sua história aqui e viver um pouquinho desse processo que você viveu através da sua fala, assim, nossa, muito forte. Eu acho que eu até tô meio chocada, assim, porque é muito forte, né, mano? Acho que você mais que ninguém sabe isso. E é isso, isso que a Ana falou aqui agora, analogia, né? Mais que inspirada por aqui. Gente, a ideia. E não foi por acaso, né? Eu não tinha ouvido a história da Rosa, eu não sabia que era tão profunda assim, né? Ela comentou comigo, eu falei, mano, deixa para contar na live. E a ideia é que isso inspire mesmo a gente, que a gente consiga, a partir dessa história maravilhosa, encontrar força para viver também esse renascimento, porque ele é possível, né? Até queria, da sua experiência, mano, desse processo todo que você viveu, se você tiver alguma coisa para falar para as pessoas que estão passando por um processo parecido como esse, sabe? Você sentir de trazer alguma coisa aqui agora.
Thaís, eu acho que nesse processo todo, eu entendi algumas coisas do processo social mesmo, sabe? Como eu disse lá em algum momento, que eu já não sei porque eu me perdi no processo, eu achava que eu ia morrer se eu fosse dar aula naquele sistema que não fazia sentido para mim. Não, na verdade, continua sem fazer sentido. Não faz sentido para mim hoje, com o meu entender do me tornar professora, trabalhando com o que eu trabalho, me realizando com o que eu faço, me sentir feliz com o progresso de cada uma das minhas alunas e dos meus alunos, de poder morar no lugar que eu tenho condições de pagar de forma segura, que assegura a existência do meu corpo, sabe? E hoje eu costumo dizer que eu não aceito mais sobreviver. Hoje eu vivo. Então, o viver tem essas questões que é socioeconômica, né? A escolha de quem eu quero ser e quem eu honro e banco ser. Então, o ônus e o bônus de ser quem eu sou, ele é totalmente meu. E basicamente isso, né? Esse processo de autoconhecimento, autoamor e amar minha mãe, amar minha irmã, honrar minha história e gostar da minha história, apesar de todas as dores desse processo. Então, apesar de ser uma vítima da sociedade, sendo uma mulher negra, eu decidi que eu não sou vítima, né? Eu não aceito esse lugar de vítima. Eu não aceito mais que me coloquem nesse lugar de vítima. Então, todo esse processo também de autoconhecimento, autoamor, eu acho que tem me ajudado também nesses processos de cura, porque é uma contínua, o processo de autoconhecimento, reconhecimento e de amor para construir o caminho que eu quero trilhar. Então, hoje eu sou uma mulher mais feliz do que a mulher que iniciou essa viagem com a candidíase. Então, a candidíase foi uma professora que me fez sentir muitas dores, né? Entrar na lama, porque literalmente eu fui no mais profundo da lama. E, apesar disso, honrar, agradecer e falar: eu sou a mulher que eu sou, porque eu sou e vim para ser. E eu escolho ser essa pessoa. Então, era isso que eu queria trazer.